Olá, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da minha história e dizer como eu consegui controlar a minha depressão. Vou começar aqui contando um pouco da minha história para você entender e te mostrar o que eu tenho feito, tá? Para me manter livre desse problema. Bom, desde criança eu já fui aquela criança mais quietinha, aí com a perda da minha mãe, eu fui aquela pessoa mais triste, mais fechada. E o primeiro episódio foi na adolescência, tá? Eu tava na depressão, passei no psicólogo, passei no médico, passou remédio e tudo. Só que assim, aquela coisa, né? A gente não quer ficar dependendo de remédios, né? E aí, dei uma controlada, parei de tomar o remédio, segui com a vida. Vida que segue. Aí teve o segundo episódio, tá? Mas a minha, graças a Deus, nunca foi aquela muito forte assim. Eu conseguia fazer algumas coisas, tá? Perdi a vontade de fazer coisas importantes, mas assim, ainda conseguia fazer com muita dificuldade. Tá? Dessa vez já foi aí pelas faixas dos 20 e poucos anos. Segunda vez. Terceira vez, tá? Aí, dessa vez, já foi com uns 30 e poucos anos ali. Agora eu tenho 40, tá? Quem quer saber, eu tenho 40. Então, com uns 30 e poucos anos ali. E aí, né, eu pensando, não, eu não quero ficar até que tomando remédio. Sabe assim, eu dei um basta. Falei assim, não, eu não quero essa vida pra mim. Porque é chato, você não quer levantar da cama, você não quer fazer nada. Quem tem sabe, né? Quem passa por isso sabe exatamente como que é. E aí, tá? Eu tinha vergonha, sempre tive vergonha, tá? Que as pessoas soubessem que eu tinha esse problema. Eu escondia, não contava. Praticamente ninguém da minha família sabia. Só as pessoas que moram comigo mesmo, tá? Os outros não sabiam. Eu tinha vergonha de expor esse problema, tá? Por quê? Porque tem gente que não entende, porque a gente sofre preconceito, tem gente que acha que é frescura, que é preguiça, né? Você sabe. Você que tá assistindo aqui, você que clicou nesse vídeo, sabe exatamente do que eu tô falando. Então, eu tinha vergonha de expor esse problema. Mas aí, dessa terceira vez, né, que eu tive essa questão, né, ela veio mais forte, lembrando que a gente não se cura, a gente controla, tá? Então, como eu me mantenho controlada para não afundar de novo nesse problema? Aí eu comecei a refletir sobre a minha vida, tá? Ela vem, esse problema, pelo menos pra mim, né, no meu caso, não sei você, mas assim, um momento em que eu tava me deixando de lado, tava fazendo muito mais pelos outros do que pra mim, tá? Nessa terceira vez, eu tava com um filho adolescente em casa, então pensei, muita preocupação com o filho, e você se deixa de lado, e você não tem tempo pra você porque já tem sua vida, já tem as coisas do dia a dia, trabalho, casa, quem é mãe, família, e aí filho adolescente, aquela preocupação com o filho adolescente, que foi o meu terceiro episódio. Foi dessa vez. Aquela dificuldade de lidar com o adolescente. E aí eu pensei, não. Veio pra mim, sabe, assim, esse pensamento, essa intuição, eu vou ficar cuidando de todo mundo, eu tô adoecendo. Eu tenho 2 filhos pequenos, porque eu tenho 3 filhos, tá? Tava com essa preocupação com o adolescente, mas tinha 2 pequenos ainda dependentes de mim. Então eu falei assim, não posso ficar desse jeito. Aí eu não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de fazer nada. Cuidar da casa, das coisas, era uma dificuldade, sabe? Naquele nível assim de você não querer nada. Só se afundar na comida. Comer, sem parar. Comer escondido, comer de noite. Então eu tava nessa fase. E procurei um médico, tá? Aí ele passou alguns remédios, tá? Aí quando eu tô com a cartela de remédio na mão, eu pensei, eu vou tomar? Não vou tomar. Não aconselho fazer o que eu fiz, tá? Não aconselho. Passa no médico. Se ele passar o remédio, toma direitinho, tá? Não aconselho fazer o que eu fiz. Olhei pra ali e falei assim, com a cartela de remédio na mão, olhei, não vou tomar. Naquele momento eu decidi, não vou tomar e eu vou sair disso daqui. E aí o que eu fiz? Eu comecei a tirar tempo pra mim. Porque eu tava sendo engolida pela rotina, pelos problemas, pelas preocupações, tá? E a gente sabe que depressão é você viver do passado. Então você meio que fica preso ao momento bom. E na minha cabeça, naquele momento, o que eu lembrava? De quando esse adolescente meu era criança que dava menos trabalho. Então
Fica aquela vontade de querer que as coisas voltassem a ser como era antes, de não aceitar as coisas como são agora, de não conseguir lidar com o que está acontecendo no momento, tá? Porque a gente se afunda, né, nesse problema porque você não está conseguindo lidar com o que está acontecendo no momento. E aí, o que eu fiz? Já que é uma fase, adolescência, eu sei que passa, mas ali naquele momento que você tá ali, é difícil. Então, o que eu pensei? Vou começar a cuidar de mim. Porque se eu não estiver bem, eu vou desmoronar, não vou conseguir dar conta. E aí foi onde eu comecei a fazer uma atividade física, a ter um momento pra mim, a buscar um lazer, a buscar relembrar, porque nesse meio tempo você vai se perdendo, relembrar o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, começar a colocar isso na minha vida. Nesse momento eu sempre disse, eu adoro fazer caminhada. Comecei a fazer caminhada, aí comecei a me arrumar, comecei a ter mais vontade de me arrumar. Fui trabalhando a minha autoestima. A minha autoestima, ela conseguiu me ajudar a sair desse problema, tá? O que eu fiz pra sair desse problema foi trabalhar a minha autoestima. O cuidado comigo mesmo. Me dar atenção. Porque eu tava ali focado nos problemas, na situação de dificuldade com o adolescente e tava esquecendo de mim. Aí quando eu comecei a cuidar de mim, comecei na caminhada, aí comecei a pensar na alimentação, né? Porque aí você, liga ali o estalo ali, eu tô exagerando, eu não tô me policiando. Então assim, eu jantava. E depois da janta eu tava caçando alguma coisa pra comer, tinha acabado de engolir a comida e queria mais, queria outra coisa para me preencher. Uma sensação de vazio. E aí eu comecei, vou me cuidar. Aí foi onde eu comecei a me arrumar mais, a fazer caminhada. Depois de um tempo a caminhada já virou academia. Comecei a pensar as roupas, comecei a cuidar de mim, a ter tempo pra mim, tá? E com isso eu fui me levantando, eu fui me reerguendo. E o segredo pra mim, pelo menos pra mim, funcionou. É isso, é cuidar de mim, trabalhar minha autoestima todos os dias, tá? Porque eu venho de uma geração onde os seus defeitos eram muito mais expostos do que as suas qualidades. Se a gente fazia algo, eu venho da criação de uma época onde se você fazia algo certo, não fez mais que obrigação. Se você fez algo errado, você ouvia muita coisa. Então eu vim desse tipo de criação, uma criação assim muito difícil, muito rígida, não culpando, mas assim trazendo um pouco para vocês a situação. Então, eu tive sempre essa dificuldade de olhar para mim, de cuidar de mim. Então eu sempre estava sempre fazendo pelos outros. Mas a partir do momento que eu falei assim, não, vou trabalhar minha autoestima, vou cuidar de mim, vou me valorizar, foi quando eu consegui sair. E nisso já tem 9 anos que eu não tenho mais, que eu não me afundei mais nesse problema, que eu não tive mais, né, nenhuma crise, nem... Sim, tá bem controlado, 9 anos controlando esse problema dessa forma. Cuidando de mim, tendo tempo pra mim, pra minha autoestima, tendo meus hobbies, tentando organizar, sim, porque se você tirar 15 minutos pra você, se você tirar meia hora pra você, o mundo não vai acabar. Você pode ouvir as críticas das pessoas e aceitar ou não, cabe a você. Mas assim, quando eu comecei a falar assim, não, primeiro eu, foi quando tudo mudou. Primeiro eu vou lavar meu cabelo, vou cuidar de mim, depois eu faço as outras coisas. Quando eu me coloquei como prioridade, foi isso que funcionou pra mim. Tem funcionado pra mim esses 9 anos, tá? Então eu queria compartilhar isso com você, que talvez esteja aí passando por esse problema, que talvez, né, nossa, eu sei, eu senti, a gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de tudo. Você se olha no espelho, você se acha terrível, horrível. Mas começa a se cuidar, toma um banho, começa a buscar coisas que te dê prazer, coisas que você gosta. Uma coisa também muito importante, não só trabalhar a autoestima, mas o autoconhecimento. Se reconhecer de novo, porque quando a gente tá ali naquela crise, no fundo do poço, você não se conhece mais. Você não sabe o que você gosta, você não sabe do que você precisa, você não perde a noção do que te faz bem, do que não te faz. Então, você fica ali perdida. Então, você precisa se reencontrar. Quando eu me reencontrei,
quando eu trabalhei a minha autoestima, eu saí desse problema. Eu consegui superar, eu consegui controlar, e eu tenho conseguido controlar dessa forma. Então, depois disso, 9 anos, nunca mais tive nenhum episódio. Por quê? Porque hoje eu sei a importância de me valorizar, de me cuidar, tá? De buscar me conhecer, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me machuca, o que não me machuca, aquilo que me machuca eu vou evitar. Eu vou pensar primeiro em mim. Não que eu vou ser egoísta e não vou pensar nos outros, mas eu vou pensar primeiro em mim. Porque se eu não estiver bem, como é que eu posso cuidar de alguma outra coisa? Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de mais nada, de mais ninguém. Então, não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar. Não é egoísmo você pensar em você. Se faz sentido para você, se inscreve nesse canal, tá? Que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de vida, tá? Para que você possa se reerguer, se levantar, mudar. Tem muita reflexão aqui, muitas coisas que eu vivi, que eu superei, que eu passei, que eu compartilho aqui com você. Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreva no canal, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!